Fala pessoal, tudo beleza? Então vamos falar hoje aqui da articulação do punho e mão, né? E aí a gente vai iniciar aqui fazendo um apanhado das estruturas ósseas, né, anatômicas, para depois a gente seguir aí para a anatomia radiológica de punho e mão. Uma articulação, né, uma região anatômica extremamente importante para nós fisioterapeutas, porque existe aqui um grande número, né, de lesões, de distúrbios que acometem essa região, né, de punho e mão, muitas delas relacionadas às atividades de lazer, atividades esportivas e também atividades ocupacionais, atividades relacionadas ao trabalho, e que a gente precisa compreender bem como essa estrutura, como essas estruturas estão interligadas para a gente poder fazer uma boa avaliação radiológica também, né, e uma boa anamnese, uma boa avaliação fisioterapêutica. Vejam só, a gente tem aqui na região distal, né, a porção distal do rádio e da una. Aqui a gente está posicionando a mão em uma visão, né, AP, antero-posterior. Então a gente tem na porção distal aqui o rádio e a una. Então veja a superfície articular do rádio, processo estiloide do rádio. Aqui a gente tem a una, processo estiloide da una, né? A gente tem a fileira proximal aqui da articulação do carpo, né? Então a gente tem aqui o escafoide, o semilunar, dois ossos que se articulam com a superfície articular aqui do rádio, então estão envolvidos diretamente aqui no movimento de flexão e extensão do punho, né? Lógico que todos esses movimentos são bastante articulados aqui, então todo esse complexo articular é fundamental para a realização de todos os movimentos, principalmente movimentos finos, né, que a gente realiza com a mão. Então a gente tem aqui o escafoide, né, mais lateralmente, a gente tem o semilunar, né. Esses dois ossos eles têm uma irrigação sanguínea bastante sensível, né, onde lesões na região do punho podem ocasionar uma perda do suprimento sanguíneo desses dois ossos. Então, eventualmente ocorrem, né, as chamadas necroses avasculares do semilunar ou a necrose avascular do escafoide também, devido a lesões graves, traumáticas, onde pode ocorrer a ruptura, né, desses vasos sanguíneos, dessas artérias, que suprem, né, esses dois ossos. Então, é uma coisa que pode acontecer, a gente precisa estar atentos a esse desenvolvimento dessas lesões aí. Mas, lateralmente, a gente tem aqui o piramidal, mais abaixo, né, na região mais posterior. Então, a gente tem aqui acima o pisiforme, então a gente consegue ver aqui, ó, lateralmente, e o pisiforme aqui, né, se articulando com o piramidal. Na fileira proximal, a gente tem, na fileira distal, a gente tem aqui o amato. Então veja o formato desse ossinho, né? Aqui na porção anterior ele tem um processo, né, uma protuberância. Então, esse processo ósseo aqui, né, é o ângulo do amato, né? Então uma estrutura importante onde vai se inserir aqui, né, ligamentos e a fáscia, né, que vai compor aqui a estrutura que vai fechar, digamos assim, o túnel do carpo. Então se a gente observa a imagem nesse ângulo, a gente vê aqui, né, por aqui é onde está o túnel do carpo, né, por onde passa aí diversas estruturas importantes. A gente tem mais centralizado no punho aqui o captato, né, então esse osso captato é um osso que vai estar mais central, é um osso mais robusto, né, no punho. Nós temos aqui o trapézio. Esse trapézio é um osso que está, trapezoide, é esse ossinho que está aqui abaixo, né? Então, o trapezoide. E aqui acima, né, se articulando com o primeiro metacarpo, a gente tem o trapézio, né? Então, o trapézio é esse osso que se articula com o escafoide, com o trapezoide e com o primeiro metacarpo. Esse osso aqui ele tem uma importância fundamental, né, nos movimentos do polegar, nos movimentos de flexão, abdução, adução, oponência, né, do polegar, que vai permitir com que a gente consiga desenvolver movimentos de pinça, de apreensão, né,
com o uso do movimento de oposição do polegar. Depois a gente tem aqui os metacarpos. Então a gente tem do primeiro até o quinto metacarpo, né? Depois a gente tem a articulação metacarpo-falangiana proximal, né, que compõe essas articulações aqui. Depois nós temos as articulações interfalangianas, intermediárias aqui, né? Nós temos a articulação interfalangiana distal, né? Então é importante observar a estrutura, o formato desses ossos, né? Como eles se apresentam, para que na hora que a gente for observar, aqui nós temos os ossos sesamoides, na região distal aqui do primeiro metacarpo, e a gente visualizar como esses ossinhos vão se apresentar em uma radiografia de punho, né? Então a gente vai observar agora os posicionamentos anatômicos que vão permitir a gente visualizar essas estruturas em uma imagem radiológica também, para a gente poder fazer esse comparativo aí, beleza? Vamos seguir aqui com a análise radiológica. Então, pessoal, continuando aqui com nossa avaliação radiológica de punho e mão, nós vamos fazer uma pequena análise aqui ainda, continuando com a observação dos aspectos anatômicos, com o posicionamento da mão, né, na posição a vista posterior e a vista anterior, né? Então a gente tem aqui o rádio e a una, né? O rádio e una, a articulação, né? O punho, nessa região aqui, compõe a estrutura do punho. Então você pode fazer isso na sua própria mão aí, para ir acompanhando, né? E visualizando do ponto de vista palpatório, né? Essas estruturas. Então nós temos o processo estiloide da una, o processo estiloide do rádio, o escafoide, o semilunar, o piramidal e o pisiforme, né? Aqui, piramidal e pisiforme, o amato, como a gente viu lá na anatomia, né? O ângulo do amato, o capitato, mais centralizado aqui, né? E nós temos o trapézio e o trapezoide aqui, articulando com o primeiro metacarpo e o segundo metacarpo, permitindo aqueles movimentos de abdução, adução, oposição, movimento de oponência do polegar, que é um movimento extremamente importante para o desenvolvimento de nossas atividades básicas e atividades diárias. Então nós temos os metacarpos, as articulações metacarpo-falangianas, né? As articulações interfalangianas, proximais e distais, né? Então, do ponto de vista palpatório, a gente tem essa composição aí. Bom, as radiografias. Então a gente tem aí a incidência mais comum, mais tradicional, que é a de AP. Então o paciente, a pessoa senta, né, ao lado do equipamento, coloca o braço, né, o punho e a mão na posição PA, na verdade, né, tenta posicionar a palma da mão para baixo. Então essa incidência normalmente é uma incidência PA, né, ou AP, uma estrutura plana e de pequena dimensão, de pequena largura, a incidência AP e PA não vão ter alterações significativas do ponto de vista da análise anatômica. Daqui a pouco a gente vê as estruturas radiológicas. Uma outra incidência muito comum é a incidência de perfil, a incidência lateral, onde o polegar, né, ele se projeta no movimento de abdução e flexão, uma pequena desvio aqui do polegar, para permitir uma visualização dos componentes articulares aqui do punho, né? A gente também vai ver logo a seguir como a gente pode visualizar melhor essas estruturas. Uma posição chamada de AP com desvio ulnar. Então o paciente ele posiciona a mão, né, na placa e ele faz um pequeno desvio ulnar. E aí, quando ele faz esse desvio ulnar, a gente consegue visualizar, né, o piramidal, o pisiforme, né? Você tira o pisiforme de cima do piramidal, que facilita a visualização melhor do piramidal. Você vai visualizar também a superfície, os espaços articulares, né, do escafoide semilunar aqui, para ver como estão esses espaços articulares. Então isso tudo ajuda a ter uma boa visualização dessas estruturas. Okay? Bom,
Do ponto de vista anatômico, né, anatomia radiológica, o que é que a gente vai ter aqui, então, numa incidência AP, né? Então, a gente tem, como a gente viu lá, a superfície articular do rádio, processo estiloide do rádio, né? A articulação rádio-ulnar aqui, né? A gente tem a superfície articular aqui da ulna, com o processo estiloide da ulna. O processo estiloide é um pouquinho menorzinho, né? A gente tem aqui o triângulo, esse triângulo aqui, ó, ele é composto, né, por alguns ligamentos. Então, a gente tem aqui o ligamento que articula a ulna com o rádio, né, que prende e que fixa, né, essa ulna ao rádio. Nós temos o ligamento ulno-lunar, que é um ligamento que vai ligar, né, a ulna até o semilunar. E nós temos o ligamento também unopiramidal, né, que é o ligamento que vai da ulna até o osso piramidal, fazendo com que haja uma fixação dessas estruturas. E aqui dentro a gente tem também componentes fibrocartilaginosos que vão dar uma estrutura, né, uma composição nessa região para facilitar a realização de movimentos como desvio ulnar, desvio radial, né? Então a gente tem os ossos da fileira proximal, o escafoide, né? Veja que ele tem uma sobreposiçãozinha óssea aqui da porção, né, dorsal do escafoide com o captato. Esse aqui no meio é o captato, né? A gente tem o semilunar também aqui. Veja que a gente tem uma pequena sobreposição ósseazinha também aqui nessa imagem do semilunar com o captato e também com o escafoide, né? Eles se articulam, né? Esses três ossos com o rádio que tem uma superfície articular mais direta, né? A gente tem o piramidal, que está aqui abaixo, né? E a gente tem essa sobreposição óssea, que aqui é o pisiforme. Então, essa estrutura um pouco mais radiodensa, arredondada, aqui é o pisiforme, que está, né, anteriormente colocado ao piramidal. A porção distal aqui, a gente vai ter, então, o amato, né? Veja aqui, a gente tem um amato. E aqui, ó, essa região mais radiodensa, né, essa estrutura com a linha mais radiodensa, é justamente o ângulo do amato. É aquela projeçãozinha óssea do amato que tem uma composição óssea mais densa, portanto fica um pouco mais radiodenso aqui. Que se articula com o captato, como eu já havia dito aqui, mais centralizado, né? E a gente tem o trapézio e o trapezoide, que vão estar se articulando aqui com o primeiro e o segundo metacarpos, e o trapézio aqui realizando, né, aqueles movimentos importantes de abdução, adução, flexão, extensão e o movimento de oponência, né, do polegar. Okay? Então aqui a gente vê as radiodensidades, né? Então aqui só um destaque para vocês verem o contorno dessas estruturas, né? Trapézio, trapezoide, captato, amato, ângulo do amato, pisiforme, o triqueton ou piramidal, né? O lunar, o semilunar e o escafoide, certo? Então, seguindo aqui, a gente vem para a posição de perfil. Na posição de perfil, a gente tem aqui, né, o primeiro metacarpo, os outros demais metacarpos, eles estão aqui em sobreposição, então é um pouco difícil a gente conseguir destacar um a um, né? A gente tem aqui a ulna, olha o contorno da ulna, o processo estiloide da ulna aqui, né? A gente tem o contorno do rádio, que é mais robusto em sua porção distal, então aqui tem o processo estiloide do rádio, né? A superfície, olha a linha da superfície articular do rádio, né? A gente tem o contorno do semilunar, então veja que a gente consegue ver, ó, o desenho da semilua, né? Por isso a origem do nome, né? Semilunar, ok? A gente tem aqui o escafoide, então, opa, perdão, a gente volta aqui, então a gente tem aqui o escafoide, né? Aqui, agora vai. Então a gente tem aqui o escafoide, né? Que dá essa projeção aqui, né? Dorsal, quando a gente faz esse movimento. Isso vai fazer com que a gente consiga identificar de maneira mais adequada essas estruturas que estão aí se articulando, né? Aqui a gente tem o trapézio que está se articulando com o primeiro metacarpo para permitir esse movimento aí de abdução e flexão do polegar, ok? Então, seguindo aí, a gente tem alguns achados
radiológicos, né? Então, como a gente identifica em algumas imagens radiográficas alguns tipos de lesão. Tem algumas fraturas, algumas lesões que são bem clássicas, né? Como a fratura de Colles, cujo mecanismo de lesão normalmente é uma queda sobre a mão em uma posição de extensão, onde a energia do trauma, né, ela se concentra na região proximal aqui do rádio, né? Então a gente vê aqui uma incidência de AP com uma imagem, uma linha. Então a gente faz aquele contorno, né? A gente vai fazer aquele contorno do osso. Isso a gente tem que fazer para todos os ossos, todos os ossinhos aqui do punho. A gente tem que fazer uma análise bem completa. Mas é quando a gente chega aqui nessa porção do punho, do rádio, a gente identifica uma linha rádio transparente que transversa, né? Que passa de lado a lado aqui no rádio. Então, essa fratura na porção distal do rádio, com esse tipo de mecanismo, é chamado de fratura de Colles. Veja como aqui na imagem de perfil a gente vê, né, a linha de descontinuidade também. Então aqui tem um córtex do rádio, o córtex do rádio, e aqui a gente vê a projeção dorsal, né, do osso fraturado. Então a gente tem aqui a fratura. Na visualização de perfil, a gente sabe que tem aqui a sobreposição da una com o rádio. Então isso torna um pouco mais difícil a visualização. Por isso é importante a gente ter duas imagens radiológicas que se complementam para você visualizar melhor essas estruturas. As fraturas de rádio também elas podem acontecer com a flexão palmar. Então a pessoa pode ter uma queda e nessa queda ela cair, né, sobre o punho, sobre a mão, numa posição de flexão da palma da mão, flexão palmar, né? E aí, outro tipo de fratura também que acontece bastante é a fratura do rádio, né? Em platô, né? O platô radial ele fratura, então chamado fratura de Barton. Então a gente vê aqui, ó, uma incidência AP, né? Escafoide, semilunar, a articulação radiolunar. Veja que aquele espaço piramidal aqui, aquele espaço triangular já está reduzido, né? E aqui a gente vê, ó, quando a gente vai traçar uma linha para contornar o platô da superfície articular do rádio, a gente vê uma linha de descontinuidade aqui que penetra pela estrutura óssea, chegando até essa porção aqui. Então a gente tem uma fratura aqui, né, intraarticular do platô que transfixa em direção ao processo estiloide, né? Então a gente tem aqui uma fratura nessa estrutura distal do rádio. Okay? A gente tem também comumente fraturas de diáfise, né, do rádio una. Esse exemplo aqui eu trouxe para vocês verem o que é a fratura em galho verde. Então é de uma criança, né? Deixa eu ver aqui ainda as placas epifisárias de crescimento, ó, no rádio una. E aí veja como ele fratura, né? Como se fosse realmente um galho, né, mais flexível. E aí ele acaba aparecendo essa imagem de fratura em galho verde. Okay? Aqui a gente tem uma fratura, ó, onde atingiu justamente a linha epifisária de crescimento com deslocamento completo da porção distal. Então essa é um deslocamento da porção distal na linha epifisária, né? É comum às vezes ocorrer isso em crianças e adolescentes, ainda onde essa estrutura está ainda em crescimento, em fase de consolidação. Okay? Então aqui a placa epifisária, o deslocamento do rádio, né? É uma fratura que acontece relativamente comum. Aqui a gente tem ainda também uma fratura também aqui na região distal do rádio. Então veja que aqui, ó, na superfície houve uma fratura em vários pontos, processo estiloide também fraturado, então a fratura cominutiva dessa porção distal do rádio. E aí a gente tem que estar atento, como eu havia dito, que essas fraturas ou essas lesões, esses traumas, elas podem comprometer, por exemplo, a vascularização do osso escafoide e do semilunar, os quais podem vir, né, a desenvolver a chamada necrose avascular, que gera uma isquemia nesses ossos
e essa isquemia pode levar à morte desses ossos, desses tecidos ósseos que nós chamamos de necrose avascular. E isso vai comprometer, né, de maneira importante a funcionalidade do punho, a funcionalidade da mão, né? Então, a consolidação óssea dessas estruturas, né, articulares precisam ser bem acompanhadas pelo fisioterapeuta também, né, pelo ortopedista, pelo cirurgião, para que a gente tenha um retorno, né, de funcionalidade o mais adequado possível, ok? Aqui a gente tem uma incidência onde a gente visualiza aqui as estruturas do carpo, né? Então a gente tem aqui o escafoide, né? Veja o escafoide, o semilunar, piramidal, o pisiforme, né? O amato, o ângulo do amato, né? O capitato, aqui no meio, né? O trapézio e o trapezoide, né? Perdão, o trapézio e o trapezoide, né? E aí a gente tem aqui uma incidência que está levemente oblíqua, né? E nessa incidência levemente oblíqua, a gente vai, como aquela regra que a gente tem feito da nossa rotina, né? Observar o alinhamento das estruturas, observar a densidade das superfícies articulares e das estruturas. A gente vai observar o contorno desses ossos. Então aí que chama a atenção um detalhe importante, que é o contorno do amato. Então, quando a gente faz esse contorno do amato, a gente enxerga aqui uma descontinuidade nessa região lateral. Ó, a gente tem aqui uma fratura do amato, né? Nessa porção aqui houve uma descontinuidade do contorno da linha óssea. Okay? A gente tem também situações, então, como eu falei aqui, a vascularização, a artéria radial, ela manda alguns ramos, né, capilares e ramos para a irrigação do osso escafoide, né? E existem fraturas do processo do escafoide que podem acometer porções distintas da estrutura do osso, né? E às vezes numa radiografia, como nessa imagem aqui, ó, a gente não consegue identificar, né? Então na radiografia de punho pós-trauma, às vezes a estrutura óssea ainda está ok, porque ainda não houve tempo suficiente para que tivesse ali um processo degenerativo, um processo necrótico, né? E consequentemente a visualização da estrutura dessa linha de fratura é um pouco mais limitada. Daí alguns exames mais avançados, como a ressonância magnética, permite que a gente visualize de maneira mais adequada, né, aqui a fratura. Então a gente tem aqui a linha de fratura do escafoide, né? Em breve eu vou lançar para vocês aí algumas aulas de ressonância magnética, tomografia, para ajudar aí na interpretação desses exames também, beleza? Aqui a gente tem uma incidência também em AP, né, com um recorte, com foco, né, mais voltado para o primeiro metacarpo. E aí a gente identifica aqui na base, né, essa região proximal do metacarpo, ó, a fratura. Então a gente vai fazer o contorno da estrutura óssea, e aí quando chega nesse ponto, ó, a gente identifica aqui uma descontinuidade nessa estrutura, portanto uma fratura. Chama a atenção também, e aí por isso é importante a gente fazer uma análise sempre completa, a fratura do escafoide aqui, ó. Então você vai fazer o contorno do escafoide, e aqui você visualiza uma descontinuidade, ó. Então também uma fratura do escafoide associada a uma fratura do primeiro metacarpo também. Okay? Aqui a gente já tem uma imagem de uma radiografia de punho e mão completa, né, onde a gente precisa fazer aquela avaliação detalhada de todas as estruturas, né? E aí quando a gente vai fazendo análise para observar o contorno das estruturas ósseas, né, a gente chega aqui ao quarto metacarpo, ó, onde a gente visualiza uma descontinuidade aqui na região média, né, no terço médio desse metacarpo, indicando, portanto, uma fratura, né, nesse quarto metacarpo. No quinto metacarpo, a gente também vai fazer e encontra aqui, ó, uma linha de descontinuidade também.
Então, uma fratura na base do 5º metacarpo e uma fratura no terço médio do 4º metacarpo. Esse padrão de fratura é popularmente conhecido como a fratura do boxer, ou do lutador de boxe, né? Uma vez que está relacionado com o tipo de movimento que está relacionado ao trauma, né? Aqui temos uma radiografia de AP do polegar, né, do primeiro dedo. Veja que o polegar aqui nessa incidência a gente vê, ó, que a estrutura articular está sem aquele alinhamento clássico, sem aquele alinhamento adequado. Quando a gente visualiza a imagem de perfil, então a gente visualiza aqui um completo deslocamento desse polegar da falange proximal em relação ao metacarpo. Portanto, uma luxação completa do polegar. Okay? Aqui uma radiografia do dedo, né? A gente tem aqui dos dedos, 4º e 5º dedo. A gente observa o metacarpo e aí a gente vem aqui a falange proximal, falange intermediária, falange distal. E aí a gente tem na ponta, né, na porção distal da falange, uma fratura cominutiva. Essa fratura aqui, ela ocorre comumente em situações de esmagamento, né? Então, um objeto pesado cai sobre a mão, aperta o dedo da mão em uma máquina, né, em algum equipamento de pressão e acaba levando a fraturas desse perfil aqui. Aqui a gente tem uma outra fratura também, ó, possível de visualizar na falange distal desse dedo aí, ok? Então é isso aí, galera. Salve o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, me acompanhe lá no Instagram, porque a gente está sempre lançando conteúdo novo aí para auxiliar os fisioterapeutas a melhorar o nosso olhar sobre os diversos tipos de exames, imagens e que possam servir como instrumentos de aprimoramento do nosso diagnóstico cinesiológico funcional. Grande abraço e até breve.